Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Colégio Tradicional do Rio de Janeiro são investigados por usarem inteligência artificial para criar fotos íntimas de colegas de sala. Se isso ficar confirmado, a pena é de até 3 anos de internação e multa. A polícia do Rio de Janeiro ouviu mais de 20 alunas vítimas de montagens de fotos nuas criadas com inteligência artificial. Segundo investigações, alunos de uma escola particular criaram o material e compartilharam em grupos de mensagens. As autoridades já identificaram os suspeitos de cometer esse novo tipo de infração. Esses estudantes, além de enfrentar um processo criminal, podem responder na esfera civil. Quais são os traumas causados a quem tem fotos íntimas, mesmo que montadas virtualmente, vazadas? O que leva a esse comportamento? E qual o papel dos pais e da escola nesse cenário? O 15 Minutos de hoje discute esse assunto com a psicóloga Marina Ponivas, membro do Conselho Federal de Psicologia e vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora Marina. Obrigada, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record, Adriana Perrone. Adriana, as famílias dessas crianças vivem um drama por causa do uso criminoso da inteligência artificial? Olá, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, doutora Marina. Exatamente, Celso. Os relatos são de comportamentos alterados, nunca visto antes pelas famílias de algumas vítimas. Choro compulsivo, descontrole, vergonha e constrangimento. Tudo, claro, causado após a divulgação dos falsos nudes em aplicativos de compartilhamento. Doutora Marina, o impacto desse tipo de ação na saúde mental é um assunto, claro, que preocupa muito os especialistas, né? Sim, preocupa demais. O uso indevido de imagens sem autorização fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata também sobre a inviolabilidade da integridade física, a integridade moral de crianças e adolescentes, abrangendo também a preservação da sua imagem e da sua identidade. Também outras legislações compreendem que a manipulação e a distribuição de imagens sem o consentimento dessas crianças e adolescentes são um crime, né? As principais vítimas dessas situações são crianças e adolescentes e mulheres, porque infelizmente vivemos ainda em uma sociedade bastante patriarcal e machista, né? Mas quando envolve crianças e adolescentes, por elas estarem em uma fase peculiar de desenvolvimento, os impactos são ainda mais graves e podem trazer prejuízos para o desenvolvimento saudável dessas crianças e adolescentes, como efeitos de comportamentos mais agressivos, o crescimento do medo, da depressão, da ansiedade. E ainda no caso de crianças e adolescentes, quando elas são constantemente expostas a essas situações de violência, seja no mundo real ou no mundo virtual, né, pode acarretar uma naturalização, uma dessensibilização e uma banalização da violência. A polícia tem aí o nome de todos os estudantes que fizeram as montagens. Eles devem responder por um ato infracional previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente por simular a participação de menores em cenas de pornografia usando adulteração ou montagem de imagens. A pena pode alcançar até 3 anos de internação e multa. Além disso, cada vítima pode abrir um processo na justiça e buscar indenização para os danos morais e psicológicos. Doutora Marina, olhando pelo ponto de vista dos infratores, muitas vezes eles não têm noção, até mesmo não se preocupam com as consequências desse tipo de ato, né? Então, não tem noção porque a gente vive nessa sociedade, né, patriarcal em que eles estão reproduzindo, né, às vezes situações que eles não têm ideia sobre o que está acontecendo, né? Eles precisam passar por um processo de orientação, de cuidado e também de proteção, né, de orientação da família, de cuidado pelo Estado, que é de responsabilidade de todos e todas nós. Agora, a legislação prevê como crime a divulgação de imagens íntimas sem autorização, mas infelizmente muitas meninas e mulheres são vítimas desta exposição e desencadeiam aí uma série de problemas psicológicos. Agora, mesmo sendo falsas,
essas imagens também têm efeito negativo e provocam traumas. Exatamente. Apesar de serem imagens manipuladas, as fotos, montagens, elas ainda produzem constrangimentos, elas provocam sofrimento para as vítimas e, consequentemente, prejuízos para o desenvolvimento psicoemocional, social e afetivo dessas meninas, produzindo marcas na vida destas adolescentes. E o que pode acontecer com as vítimas quando o crime praticado envolve um adolescente? Esses impactos são ainda mais graves? Na verdade, tanto envolvendo adolescentes quanto envolvendo adultos, o crime é ainda muito danoso. O que é importante destacar? Que a responsabilidade pela proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes é uma responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade, né? A família, ela tem a responsabilidade de orientar e cuidar dessas crianças e adolescentes, mas o Estado e a sociedade também têm a sua parcela na proteção e na prevenção de situações como esta. Doutora, a intensidade e o nível dos transtornos tendem a variar de acordo com o nível de exposição do material e a própria estrutura familiar? Então, o que é importante destacar quando a gente fala disso, né? Que o cuidado, ele não pode só ficar a cargo das famílias, que devem, logicamente, estar sempre vigilantes, né, no cuidado dos seus filhos e o que eles têm acessado nas redes sociais e nos aplicativos. Mas é necessário a gente enfrentar, por meio de leis, que essas empresas que têm lucrado com esse mercado de aplicativos e redes sociais também respondam e possam se responsabilizar pela proteção das nossas crianças e adolescentes. Nós precisamos definitivamente adotar atitudes concretas de proteção a crianças e adolescentes, estabelecendo quais são os limites para o acesso e a exposição de crianças e adolescentes a esses conteúdos danosos. A nossa sociedade, ela também precisa enfrentar e se implicar num debate sobre a ética em tempos de inteligência artificial, né? O uso da inteligência artificial, ela pode trazer muitos benefícios atualmente, mas ela também traz muitos desafios, que são essas questões éticas e sociais, né, que impactam diretamente a vida das pessoas. Doutora Marina, muitas pessoas são adeptas ao envio de fotos íntimas, principalmente entre os jovens. Essa prática tem se tornado uma nova forma de expressar a sexualidade. Como orientar a juventude sobre os riscos deste ato? É fundamental que as escolas participem e abordem esta questão, né? Como eu disse anteriormente, o cuidado e a proteção, elas são de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, campanhas de orientação e prevenção devem ser desenvolvidas e envolver toda a comunidade escolar, apontando quais são os riscos e as consequências, né, das violências digitais. Rodas de conversas, campanhas, atividades das mais diversas formas que trabalhem esse conteúdo, né, como o direito de mulheres e crianças e adolescentes, que são as que mais frequentemente são vítimas dessas situações, é uma responsabilidade da escola, mas também uma responsabilidade de todos os equipamentos da rede de proteção que atuam nos territórios. Doutora Marina, recentemente a atriz Isis Valverde também foi vítima de divulgação de imagens íntimas falsas criadas com o uso de inteligência artificial. São ferramentas novas que oferecem aí uma série de vantagens, mas que também têm riscos. É preciso que os pais orientem e acompanhem com os adolescentes, né? E como os adolescentes estão tendo acesso e descobrindo essas novas tecnologias? Sim, é fundamental mesmo que os pais orientem, porque é dever dos pais, mas também fundamentalmente que a gente possa avançar nessa regulação, né, e que a gente possa ter legislações que também responsabilizem as empresas pelo cuidado e proteção dessas crianças e adolescentes no uso da internet. E doutora, no caso do Rio de Janeiro, a escola classificou o fato como lamentável e informou que todas as medidas disciplinares estão sendo tomadas. Agora, pensando de um modo um pouco mais amplo, esse é um assunto que também deve ser discutido na escola? Essa iniciativa pode evitar o surgimento de novos casos, na sua opinião?
Exatamente. E além da escola, é importante destacar que às vezes um acompanhamento psicológico deve ser buscado pela família ou até encaminhado pela escola, né? Devido ao sofrimento e os danos que são produzidos pela violação à privacidade, à intimidade e à dignidade dessas meninas adolescentes, né? Trata-se de uma situação de violência, de opressão e de crueldade, né, de uma violência de gênero, especialmente, que atinge as crianças meninas, né, por sua maioria. E, infelizmente, vivemos nessa sociedade que objetifica os corpos de meninas e mulheres. Então, o acompanhamento psicológico, por vezes, é fundamental nestes casos. Agora, doutora Marina, além das exposições, há situações em que a vítima é coagida, sofre ameaças, como fazer um pagamento em dinheiro ou retomar uma relação abusiva para não ter as imagens divulgadas, né? As fotos ou vídeos íntimos, mais conhecido como sextorção. E nesse cenário, muitas pessoas se sentem culpadas pela situação. Como é lidar com este peso? Então, e quando envolve crianças e adolescentes, é fundamental nesses casos buscar o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar é o órgão responsável por zelar pelos direitos de crianças e adolescentes, né? E é o órgão que vai tomar as medidas necessárias para garantir a proteção dessas crianças e adolescentes vítimas dessas situações. Mas também é fundamental, né, buscar auxílio jurídico para tomar as providências necessárias, tanto na esfera penal quanto na esfera civil, né, por se tratar, então, de um crime que produz danos à vida, especialmente dessas meninas mulheres. Agora fica aí um alerta, né? Dentro desse contexto delicado, quando as vítimas são menores, elas ficam com medo dos familiares, né? Da sociedade, e muitas vezes acabam cedendo aí às chantagens. A família tem um papel importante em proteger este adolescente. Sim, ficam com medo e constrangidas, né? Se sentindo por vezes responsáveis pela violência que sofreram, né? E que deveriam ter tomado mais cuidado, enfim, é a famosa culpabilização da vítima que acontece muito na nossa sociedade e nós precisamos enfrentar isso, né? Defendendo direitos de crianças e adolescentes e defendendo direitos de mulheres. Esse caso aconteceu num colégio particular, onde a maioria dos alunos são adolescentes de classe média, né? Mas esse problema não é exclusivo dessa parte da população, né, doutora? Pode acontecer em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente, em qualquer classe social, né? Vivemos nessa sociedade patriarcal que objetifica corpos de mulheres, de crianças, meninas, né? Então acontece em todas as classes sociais. É claro que todas as tecnologias são muito bem-vindas. Agora, o grande problema, a grande preocupação que a gente tem que ter é com o uso indevido ou inadequado, né? Como a aplicação da inteligência artificial nesse caso, né, doutora? Então, o que é fundamental para realçar é que é de responsabilidade de todos nós, né, enfrentar esse desafio que a inteligência artificial vem trazendo para a gente nesse momento na nossa sociedade, né? E que a gente precisa fazer o debate ético sobre o uso dessas ferramentas, né, que podem, por vezes, produzir benefícios para a nossa sociedade, mas que tem limites, né? Tem limites éticos e que a gente precisa orientar nossas crianças e nossos adolescentes para que eles façam uso dessa ferramenta da forma mais saudável possível, sem produzir danos, né, para ninguém na sociedade, sem produzir violências, o que é mais importante. Agora, que orientação a senhora passaria aos pais de crianças e de adolescentes que sofreram esse tipo de abuso? Então, que eles continuem vigilantes, né? Porque é dever deles orientar e fiscalizar o uso da internet pelos seus filhos, mas que eles também busquem ajuda nos órgãos de proteção, que eles busquem acompanhamento psicológico em casos de sofrimento, né, dos seus filhos e filhas, e que eles também busquem medidas de proteção pelo Conselho Tutelar, caso sejam necessárias. E alertar os adolescentes a respeito dos riscos e das penalidades que existem para coibir esse tipo de coisa, né? Exatamente, é fundamental que todos entendam, né, que esse tipo de violência é um crime na sociedade e que a gente não pode, né, divulgar imagens de ninguém de forma desautorizada, né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a presença da psicóloga Marina Ponivas, que
que é membro do Conselho Federal da Psicologia e vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast, doutora. Obrigada, Celso. Obrigada a todos e todas que estão nos assistindo também. E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana. Celso, eu que agradeço muito o convite. Um abraço, doutora Marina. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.